Do absolutamente incapaz e dos relativamente incapazes. Artigo 3º e 4º do Código Civil. Eu sou o professor Ederson Félix e hoje nós vamos falar sobre as alterações trazidas pela Lei 13.146 de 2015 quanto à incapacidade civil. No dia 6 de julho de 2015, foi sancionada a Lei 13.146, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esta norma foi publicada no dia 7 de julho e passou a vigorar no final do mês de dezembro de 2015, com grandes mudanças na teoria das incapacidades. Partindo para a análise do texto legal, nós temos que o artigo 114 desta lei revogou os incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º do Código Civil, que tinha a seguinte redação: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 1. Os menores de 16 anos. 2. Os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. 3. Os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Com a revogação destes incisos, o caput do artigo 3º passou a determinar que são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Isto mesmo, somente os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. E aí você poderia perguntar, e o deficiente mental? Bem, todas as pessoas com deficiência mental, das quais tratava o artigo 3º, passam a ser, em regra, plenamente capazes para o direito civil. O objetivo do legislador foi a inclusão social em prol da dignidade da pessoa humana. Com relação ao artigo 4º do Código Civil, que traz os relativamente incapazes, também tivemos mudanças consideráveis, pois foram retiradas desta classificação as pessoas com deficiência mental ou com discernimento reduzido, bem como os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. É importante frisar que as pessoas que se encontram transitoriamente impossibilitadas de exprimirem a sua vontade deixaram de ser absolutamente incapazes e passaram a ser, com a alteração da lei, relativamente incapazes. E estão sujeitos à curatela nos termos do inciso 1 do artigo 1767 do Código Civil. Vamos aproveitar para ler esse artigo. Olha o que diz. Estão sujeitos à curatela aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Essa redação foi dada pela Lei 13.146. O inciso 2 desse artigo foi revogado. Mantiveram-se os ébrios e os viciados em tóxicos e o inciso 4º também foi revogado dessa lei. Os pródigos continuam também sob a curatela. É bom mencionar que esses incisos, que foram revogados exigiam a curatela para deficientes mentais, para os excepcionais sem desenvolvimento completo e para os que não podiam exprimir a sua vontade. Agora, com a redação atual do artigo 4º do Código Civil, passou a considerar relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, e os pródigos. Uma pegadinha de prova que pode ser cobrada além disso aí é com relação ao parágrafo único do artigo 4º do Código Civil. Nele, nós encontrávamos a seguinte redação: a capacidade dos índios seria regulada por legislação especial. Agora, com a alteração feita pelo legislador, trocou a palavra índios pela palavra indígena, ficando a redação atual do parágrafo único assim: a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Agora, no que diz respeito à oitiva de testemunhas, não poderíamos deixar de trazer nesta aula o artigo 228 do Código Civil. Nesse artigo, não podiam ser admitidos como testemunhas aqueles que por enfermidade ou retardamento mental não tinham discernimento para a prática dos atos da vida civil e os cegos e surdos, quando a ciência do fato que se quisesse provar dependesse da visão ou da audição. Com a Lei 13.146,
esses incisos foram revogados e foi acrescentado o parágrafo 2º, mencionando que a pessoa com deficiência poderá sim testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Estamos chegando ao final desta aula e vamos agora resumir tudo, demonstrando como ficou. Se cair em uma prova perguntando quais são os absolutamente incapazes, você responderá que apenas os menores de 16 anos. Se perguntarem quem são os relativamente incapazes, você responde os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, e aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Não podemos esquecer dos pródigos. Não se esqueça também que a pessoa com enfermidade ou retardamento mental e os cegos e surdos poderão testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e não se esqueça de inscrever no nosso canal. Até.